Vamos lá. E salve, salve galera! Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu queria começar me desculpando. Passei 2 semanas aí sem atualizar o canal. Mas é porque eu andei meio adoentado, né? Minha garganta tá um pouco zoada, eu tô tossindo muito, alergia atacada por causa desse tempo maluco. Voltei a gravar bem quando tá aquele calor infernal de novo. Esse pau vou tá suando bicas aí enquanto o vídeo rola. Mas faz parte, né? Porém, trouxe aí mais um vídeo pra vocês. Um da coluna No Sofá com LP. E vamos lá, vamos conversar a respeito de... Sinceramente, esse é um vídeo que eu não tenho ideia de qual que vai ser o nome. Eu coloquei provisoriamente como Ocidente versus Oriente. E possivelmente vai ficar com esse nome. Eu só preciso inventar alguma continuação para isso, para dar sentido. Enfim, vamos lá. Então aí, vamos lá. De novo, sabe que ainda que eu tenha dito que estava sem conteúdos novos para postar, desde o lançamento de Black Myth Wukong, eu me peguei em meio a um questionamento sobre certas diferenças entre Ocidente e Oriente. Isso tem me deixado um tanto quanto apoquentado. Olha que palavra! Eu acho que talvez nós estejamos vendo o nascimento de alguns episódios em que eu vou trazer essas questões, como eu falei. Mas enquanto eu escrevi o roteiro, nem eu sabia direito o que ia sair. Antes, né, a primeira ideia era abordar as diferenças entre as histórias do Ocidente e do Oriente. E o que eu penso sobre a maneira com a qual esses dois hemisférios do globo trabalham essa questão. Mas eu fiquei meio empacado na conclusão do meu próprio roteiro. Então eu resolvi trazer aqui outra discussão. Para dar um conceito a quem me assiste, vamos lá. Tudo começou com shorts em que um youtuber comentava do dia em que o Darkseid, né, o novo deus lá da DC, do Quarto Mundo, ele enfrentou Sun Wukong, que é o personagem do romance chinês Jornada ao Oeste, e também faz parte lá do jogo Black Myth. Lá nos comentários eu vi uma galera falando que ele foi nerfado, que poderia passar o rodo na DC inteira, e vi que aqui e ali ele tem alguns feitos também. Eu sei que muito provavelmente tem um pouco de emoção da galera meio otaku, e talvez um desconhecimento sobre as obras da DC. Mas como eu não conheço muito sobre a Jornada ao Oeste de onde veio esse mito do Rei Macaco, eu resolvi ir atrás pelo menos por cima para entender melhor sobre quem ele é e quão vastos são os seus poderes. E me arrisco a dizer aqui pra vocês, não sem algum risco, claro, que pelo que eu vi eu não fiquei impressionado. Ele tem vários feitos e vários poderes sim, contudo não são nada fora do que eu já tô acostumado a ver por aí. Ainda assim, por que o pessoal tá tão mais aguerrido em declarar ele poderoso a ponto de vencer a DC inteira? Foi isso que eu fiquei pensando. Então, vamos a alguns resultados que minha pesquisa retornou ao digitar no Google Sun Wukong feitos. Na Wikipédia começa com ergue 8,1 toneladas. Bom, sinceramente, até aí, o coisa do Quarteto Fantástico é pelo menos 12 vezes mais forte. Diz também que com um salto ele supera 54 mil quilômetros. Bastante, né? O Hulk, que é famoso por dar saltos também, no máximo ele vai uns 20 quilômetros. Consideravelmente menos. Só que como não poderia deixar de ser, parece que ele evolui. Em outro site, eu vi que ele pode carregar várias montanhas nas costas. Ele abalou o planeta com golpes casuais, sempre importante frisar o casuais, né? E arrancou a lua do céu com as mãos. Bons feitos, mas definitivamente ele não tá escalado com o Superman, que arrasta e destrói planetas no murro. Parece que ele também deu 2 voltas na Terra em uma volta só. Confuso? Talvez. Talvez seja um feito de velocidade, não sei. Mas até aí o Flash conseguiu igualar a velocidade de um teletransporte. E não o que a galera tá acostumada a ver em shorts, não. Foi o teletransporte do Espectro. O que por si só, né, é inconcebível. Parece que aparentemente ele é imortal também, tá, o Rei Macaco. Mas essa parte é complicada, eu confesso. Eu vi sites que diziam que ele apagou seu nome do livro da vida e da morte. Outros diziam que ele comeu pêssegos da imortalidade. Em todo caso, essas duas situações se parecem com o Lobo da DC, que é imortal por ter sido expulso do céu e do inferno. Então, por conta dele ter aprontado, entre aspas, aí no céu e no inferno, o lobo foi expulso e aí ele não pode ficar morto, ele sempre volta.
E também me lembra um pouco essa coisa do pêssego, aquele conceito de ambrosia dos deuses gregos, que também concede a imortalidade. E, assim, não é nada que, meu Deus, nossa, o cara é imortal. Inclusive a própria mitologia grega tem um conceito muito interessante, não sei se aplica na chinesa, talvez se aplique, a gente só não saiba. Que ele diz assim, você pode ser imortal, mas não necessariamente o fato de você ser imortal te faz jovem eternamente, por exemplo. Então você vai envelhecer, vai ficar decrépito, só não vai morrer. Já aconteceu isso, né, em um mito, eu não lembro exatamente qual. E também tem aquela coisa de que a imortalidade concedida, como por exemplo, como a ambrosia, ela é reversível. Dá pra você virar humano de novo. E inclusive tem uma divindade lá na mitologia grega que ela pode, mesmo dos deuses, né, que tem um outro tipo de imortalidade, ela pode remover também. E ainda comparando com o lobo, né, também eu quero seguir aqui, aparentemente ele pode transformar seus 84 mil pelos em clones dele mesmo. O lobo da DC ele teve um poder similar, tá? Que cada gota de sangue que era derramada dele surgiu um novo lobo. Então assim, até agora, nada muito impressionante, nada que seja complexo de se lidar. Não foge muito do que a gente, pelo menos eu particularmente, já vi por aí. Então, por que essa comoção toda, né? Por que esse vídeo, afinal? De novo, há controvérsias, mas parece que ele enfrentou um exército celeste do Imperador de Jade. O Imperador de Jade é uma espécie de Zeus ou Odin, lá da mitologia chinesa, só que bonzinho. Porém, como um diferencial do Zeus, Zeus é imortal, né? E o Imperador de Jade vai ser substituído. Só que tem outras fontes que diziam que ele derrotou 600 mil panteões de divindades. Em todo caso, aqui eu vou mostrar pra vocês uma foto lá do começo do jogo, tá? Outro feito, aparentemente, foi aterrorizar um dos Lordes Dragões, que simplesmente era capaz de criar reinos infinitos. Opa, parece que chegamos em algum lugar, galera. Esses dois últimos superam e muito o que estamos acostumados a ver aqui no Ocidente, tá? Feitos de escala conceitualmente absurda. Vejam, eu vou fazer uma pergunta a quem estiver assistindo esse vídeo até aqui. Qual o personagem da ficção mais poderoso que você conhece aqui do Ocidente? Para vocês eu vou dar a minha resposta. Hoje, os mais poderosos, na minha opinião, são as interpretações do Deus de Abraão concebidas pela DC na forma de The Presence e pela Marvel na forma do The One Above All. Afinal, só esses dois têm em essência as três formas de Oni: potência, ciência e presença. Porém, não dá para considerar esses dois como personagens dignos de feitos mensuráveis ou colocá-los à prova contra o Sun Wukong. Como eu vi um cara até no comentário falando, é só de The Presence pra cima. Não dá, velho. Primeiro porque as aparições de ambos em cada editor é sempre controversa. Segundo porque conceitualmente seres que possuem essa escala de poder são apenas abstrações para a mente humana aqui no mundo real, tá? A gente não consegue conceber onipotência, é muito difícil. E vejam, por mais poderoso que sejam os inimigos que o macaco enfrentou, por mais que aterrorizasse uma entidade criadora de reinos infinitos, e por mais inderrotável que ele seja, ainda assim ele foi enganado e preso por 500 anos por Buda. E só foi libertado para acompanhar um monge na sua peregrinação à Índia. E, pasmem, o rei que era invencível foi controlado por uma tiara dourada impossível de ser retirada, e que apertava o crânio e lhe causava dores. Apenas ao fim da jornada ele se torna Buda também, né? Sendo muito mais uma fábula sobre autocontrole do que uma evolução de poder em si. Então assim, não há possibilidade de confrontar esse ser com quem tem capacidades que a imaginação humana não pode conceber, como eu falei anteriormente. Ainda assim, eu acho engraçado como me parece que aqui no Ocidente nós não vemos personagens com tantos feitos impressionantes. Lutas com exércitos durante dias ou feitos que quebram o lugar comum. Não, às vezes eu sinto que a eterna necessidade de manter um constante pé no chão que os ocidentais possuem, um misto de insulto à inteligência, com medo de represálias e da própria ideia de ficção em si, discussão que pode ir ainda mais fundo, acaba dando luz à mediocridade de histórias onde, por exemplo, o Hércules do The Rock, um ator que visivelmente se assemelha ao mito, precisa ser, na verdade, um soldado órfão que cresceu demais.
ainda que covardemente eles deem a entender que ele é mais do que isso. E acho que esse é o ponto-chave desse vídeo. Porque Hollywood não só ela, claro, é tão covarde no que diz respeito à fantasia. Quais os feitos mais absurdos que vocês já viram ser paridos de qualquer lugar desse hemisfério? Alterações da realidade é disparado o maior de todos. E basicamente se escala em torno de onipotência de certa forma. E vemos em alguns personagens da Marvel como Nate Grey, Franklin Richards, Homem Molecular, Beyonder das primeiras Guerras Secretas, enquanto na DC temos o Dr. Manhattan, os Doentes da Quinta Dimensão, Lady Perpétua, Lucifer, Miguel e... Pera! Manipulador da realidade na DC é só vilão? Bom, eu não quero esticar a conversa por muito mais tempo, então para resumir a ópera, é evidente que há seres mais poderosos nas HQs do que Sun Wukong e seus defensores nos shorts acreditam. Porém, o Ocidente ele sofre de um medo incontrolável de se entregar a possibilidades de criar feitos e conceitos que parecem exagerados demais. E com isso, falta aquela coisa que enche os olhos. Eu posso dizer aqui pra vocês, na realidade, que assim... Eu fico me perguntando, se por um lado, lá no Oriente a gente tem poderes que às vezes derivam de conceitos religiosos de certa forma, ou espirituais, por que aqui no Ocidente a gente não tem capacidade ou criatividade pra isso? Aliás, eu não acredito que falta criatividade, não é possível que não tenha um desgraçado aqui no Ocidente que não consiga pensar em uma coisa parecida. Pega por exemplo o Naruto, que é uma obra que eu acompanho bastante, né? Os poderes dos personagens são muito criativos. Você tem ali os 6 caminhos de Pen, que tem uma coisa a ver com budismo. Você tem lá poder derivado do shintoísmo, daquela religião que eu esqueci agora, japonesa. Então, várias coisas diferentes e tipo, de uma forma muito bem pensada. Enquanto aqui, cara, eu até concordo que o simples aumento pelo aumento, ele causa uma estranheza e uma certa ojeriza, né? Vídeo o escalonamento infinito dos personagens de Dragon Ball. Mas, sinceramente, eu acredito que você não precisa se limitar a medo constante ou loucura despachada. Dá pra achar um meio termo entre os dois e criar histórias sólidas com uma criatividade muito grande em poderes, por exemplo. Isso que eu tô indo pra um lugar muito comum, tá? Não quer dizer que todas as obras daqui do Ocidente falta criatividade. Os X-Men mesmo são personagens que têm conceitos legais, assim, de poderes, habilidades e aparência também. Só que no geral, tá? Falta muito pra gente aqui chegar àquela coisa legal que eles têm lá. Vejam só os videogames, por exemplo, velho. Da From Software, né? O próprio Black Myth agora. É tudo visualmente de encher os olhos. Enquanto aqui no Ocidente é tudo muito pé no chão. Pra não dizer que acaba ficando uma coisa simples e uma porcaria no geral. Então, sei lá. Não sei muito qual o intuito desse vídeo, só queria trazer essa discussão à baila. E vai ter mais um, tá? Onde eu vou debater isso, só que agora nas narrativas. Vamos ver se eu consigo terminar o roteiro essa semana pra postar na próxima. E, bom, no mais é isso, pessoal. Falou e até a próxima.